Hoje, não existe no país um conjunto essencial de conhecimentos e habilidades que seja comum a todos os alunos e que dê clareza para os professores sobre o que precisa ser ensinado a cada etapa da escolarização básica. Isso faz com que a desigualdade em todo o país seja muito grande. Os estados e os municípios, eles empreenderam esforços muito grandes para construir documentos curriculares locais, mas há uma diferença muito grande nesses documentos, em termos de desenho, estrutura, conteúdo, qualidade, e isso também segue fazendo com que haja uma diferença educacional grande em todos os lugares do país. Na prática, o que pauta hoje o que os alunos vão aprender é o que cai nas avaliações externas e também o que está nos livros didáticos. Isso é um problema, porque o país já deveria contar com uma base curricular nacional há muito tempo, isso é algo que consta em leis de mais de 25 anos, como a própria Constituição Federal de 88, mas isso ainda não foi concretizado. E é algo que faz com que elementos muito importantes do sistema educacional estejam desalinhados. Por exemplo, a formação de professores, as matrizes de avaliação externas, toda a parte de construção de livros didáticos, de concursos de admissão de professores nas redes. Isso tudo não conversa e não converge com esse conjunto essencial de aprendizagens que todos os alunos deveriam aprender, porque esse conjunto não está posto, não está explicitado. E isso faz com que os resultados educacionais brasileiros sejam muito baixos, como é o caso, por exemplo, da alfabetização. A Avaliação Nacional de Alfabetização mostra que poucos alunos chegam ao terceiro ano, de fato, plenamente alfabetizados como deveriam chegar. Os resultados do Brasil em exames internacionais, como o TERCE ou PISA, são muito baixos e estão muito atrás de outros países, seja da América Latina, seja do resto do mundo. E por isso é importante que esse conjunto essencial de aprendizagem seja feito. Em 2013, a Fundação Lehman, que é uma fundação familiar que tem atuado em prol da educação no país, reuniu cerca de 40 atores importantes da área da educação, e entre esses atores estão secretários estaduais e municipais de educação, conselheiros nacionais de educação, deputados federais, especialistas, acadêmicos, representantes de organizações do terceiro setor, enfim, é um grupo bastante plural e diverso, que desde 2013 vem trabalhando pela construção de uma base nacional comum. Por quê? Porque nesse encontro, em 2013, eles chegaram à conclusão que esse é um caminho que o país poderia seguir para alcançar maior equidade e qualidade na educação. Não seria uma bala de prata, não é algo que resolve todos os problemas da educação brasileira, mas sem dúvida é um passo muito importante, pois traz uma espinha dorsal para o sistema ao apontar claramente quais são esses conhecimentos e habilidades que todos os alunos deveriam aprender. E por isso esse grupo começou a defender a construção desse documento curricular nacional para o Brasil. Desde então, esse grupo se tornou um movimento chamado Movimento pela Base Nacional Comum. Esse movimento tem trabalhado para trazer informações importantes, evidências nacionais e internacionais para alimentar esse debate sobre a construção de uma base curricular, articular atores-chave e também promover que professores de educação básica participem em todas as fases do processo de construção da Base Nacional Comum. Esse grupo teve êxito em ajudar para que esse tema entrasse para a agenda do país e também permanecesse nela, apesar de várias mudanças e mesmo instabilidade política. Um exemplo foi o próprio ano de 2015, em que o Brasil contou com 3 ministros da educação, mas o tema da construção da base curricular comum continuou na pauta do Ministério da Educação, do CONSED, da Undime, que são as uniões dos secretários estaduais e municipais de educação, e do país como um todo. E para isso foi muito importante esse grupo ter ajudado a promover que o tema da Base Nacional Comum tivesse no Plano Nacional de Educação, que foi aprovado em 2014 e que estabelece metas e objetivos para a educação nacional até o ano de 2024. A Base Nacional entrou ali como uma estratégia e isso fez com que o assunto tivesse uma força maior e, de fato, pudesse começar a ser construído. Desde 2015, o Ministério da Educação, os secretários estaduais de educação e os secretários municipais de educação têm trabalhado para construir esse documento.
uma comissão de 116 especialistas foi montada com a indicação desses atores, dos secretários estaduais, municipais e do Ministério da Educação, e esse grupo construiu um documento que abrange todas as áreas do conhecimento e todos os níveis de ensino, desde a educação infantil até o ensino médio, e produziu um documento preliminar. Esse documento preliminar foi colocado para consulta pública em setembro de 2015 e essa consulta pública fica aberta durante 6 meses, até março de 2016. Esse documento ele tem sido amplamente debatido no país. Até dezembro de 2015, mais de 10 milhões de pessoas haviam registrado contribuições a esse documento no site do Ministério da Educação. Então, isso tem causado um amplo debate nacional sobre a Base Nacional Curricular, e o Movimento pela Base tem contribuído para isso também. Ele fez consultas públicas e leituras críticas com mais de 115 pessoas, com mais de 15 organizações de referência do Brasil e de fora, para ler e trazer contribuições concretas a esse documento. É um documento que ele é muito importante, mas ele precisa passar por uma qualificação muito grande para que chegue a uma qualidade almejada. Então, é preciso melhorar muito ainda esse documento antes que ele possa ser considerado finalizado. Mas, ao mesmo tempo, é importante reconhecer a importância desse momento para o país, né, para o Brasil. O país agora passou de uma fase em que ele discutia se deveria ou não contar com um documento de nortes curriculares, né, de uma base curricular comum, para discutir qual base deve ser essa. E isso é muito importante. O que se espera é que esse documento seja melhorado nos próximos meses e que até junho de 2016 ele possa ser encaminhado ao Conselho Nacional de Educação para novas discussões e para uma aprovação. O que se espera com esse documento é que ele traga esse norte curricular claro, que vá pautar e vá ajudar os professores a entenderem o que deve ser ensinado em sala de aula, qual é o conjunto essencial de conhecimentos e habilidades que deve ser ensinado em sala de aula. Ele não fala de metodologias, como que isso deve ser ensinado, isso segue cabendo a cada professor, a cada escola, a cada rede. Ele não fala como os alunos devem ser avaliados ou como devem ser as relações com a comunidade, mas ele aponta esse conjunto essencial de conhecimentos e habilidades a que cada aluno tem direito a ter acesso. E o que se espera com isso é maior equidade e qualidade educacional.